Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, o último desta semana e num dia em que as coisas se complicaram no Médio Oriente com um ataque retaliatório por parte de Israel ao ataque de há menos de uma semana do Irão aos seus territórios, e isto provocou alguma turbulência nos mercados, nomeadamente uma nova onda de aversão ao risco, sentida principalmente nos mercados acionistas e nos mercados obrigacionistas. As obrigações ganharam fortemente. E claro que já, entretanto, houve aqui algum recuo, ou seja, normalmente este tipo de aversão ao risco tende a durar pouco tempo, desde que não haja, obviamente, uma continuação desse mesmo problema, que é o que tem ultimamente acontecido. Se não, vejamos o que aconteceu com o ataque massivo que o Irão fez a Israel. É certo que Israel conseguiu se defender bem, mas isso não deixa de ser um fortíssimo ataque e perigoso em toda a linha, tanto exatamente por isto, por deixar a porta aberta a respostas, como, obviamente, pelo ataque em si, que se alguma coisa podia correr mal, as coisas corriam mesmo muito mal. Bom, de qualquer das formas, portanto, como nós já vimos isso, pouco tempo durou, a aversão ao risco foi muito extemporânea. Provavelmente acontecerá o mesmo aqui. Temos aqui um problema maior neste caso, que será, estamos numa sexta-feira, o mercado fica receoso de ir com grandes posições para um fim de semana em que alguma coisa se poderá desenvolver. São 2 dias em que os mercados estão fechados e que se pode desenvolver, e isso acaba por sempre acabar por ter algum impacto nos mercados. Vimos também ontem o quê? Ontem não, esta noite, o petróleo de imediato a subir e já voltou aos níveis que estavam antes. O dólar a fazer exatamente a mesma coisa. Pior, divisas como o iene e o franco suíço, e principalmente o iene, que já não ganhava há muito tempo, acabou por ter ganhos fortes imediatos e voltou para o sítio onde estava. Outros que são impactados negativamente por aversão ao risco, como o caso do peso mexicano, fez exatamente a mesma coisa. O dólar, a paridade dólar-México foi acima de 18 e repentinamente, de repente, e volta novamente a estar. Claro que está pressionada pela situação da aversão ao risco do que se encontra neste momento no mercado, mas ainda assim bastante abaixo disso e está nos 17,30, mesmo assim a continuar em alta este par. Aqui no euro-dólar o que aconteceu foi, ontem fez exatamente aquilo que eu de alguma forma estava a prever, ou seja, a tal correção, ficou aqui nos 16,95, ou seja, no anterior máximo do ano, atingido em fevereiro, e não foi um pouco mais acima, aqui aos tais 38,2% de Fibonacci, que eu estava à espera que ele acabasse por ir, acabou por ficar curto, digamos, nesse aspecto, não chegou lá, ficou aqui, voltou novamente, isto com, inclusive, os dados que apareceram ontem, que foram razoáveis, tanto nos novos pedidos de subsídio de desemprego, como no Filifed, todos eles deram, digamos, mais força ao dólar, mais força à narrativa de que taxas altas por mais tempo, ou seja, em que provavelmente não vamos ver cortes de taxa este ano, ou se virmos, vamos ver lá mais para setembro, novembro, dezembro. Isso também foi o que aconteceu com variadíssimos responsáveis ontem da Reserva Federal a dizerem exatamente o mesmo, Bostic, Kashkari, todos eles. E, portanto, isso continuou a dar aqui o fortalecimento do dólar, que acabou por ainda vir aqui um pouco mais abaixo. Curiosamente, a meu ver, bastante curiosamente, nem sequer fez um novo mínimo, apesar do ataque de Israel ao Irão, onde o dólar é das divisas mais procuradas numa situação de aversão ao risco, e isso também não aconteceu assim de uma forma tão forte. Bom, mas isto talvez também porque o mercado está muito curto de euro-dólar de alguma forma e bastante longo de dólares no sentido
em geral, e portanto não houve uma tal corrida maior ao dólar no dia de hoje. Aliás, nós já agora, como no último dia da semana, eu gosto de vir aqui ver como é que está a semana, e o que nós vemos é uma semana com relativa baixa volatilidade aqui assim no euro-dólar, como podemos ver aqui assim, e a ficar nos tais 38,2% Fibonacci do tal movimento que vai desde os mínimos de 2022 até ao máximo de 2023, aqui assim em torno de 1,0611. Não passou daqui, ou seja, veio cá abaixo a 1,06, como vimos, um novo mínimo deste ano, mas não teve nenhum follow-through, não continuou e está-se a manter a estes níveis. Vamos ver se na próxima semana isto vai continuar, ou se por outro lado esta nuvem, desculpem, esta vela, poderá querer dizer que continuamos ainda a fazer aqui uma correção maior. Eu estou mais acreditado que ele vá continuar a cair. Isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Isto por várias razões. Uma delas, a aversão ao risco. Outra, a continuação da divergência entre a Reserva Federal e o Banco Central Europeu, que numa situação de aversão ao risco e no Médio Oriente a aquecer, poderá colocar em causa alguma coisa, nisto, por exemplo, numa situação mais forte, que leve petróleo acima dos $100, interromper a cadeia de abastecimento, ali aquela forte rota comercial que temos ali assim. Portanto, se isso for tudo interrompido, acaba por criar mais condições a uma inflação mais alta, o que poderá retrair o Banco Central Europeu. Eu creio que não deve ser fácil neste momento retrair o próximo corte de taxas de juros em junho, mas o mercado poderá começar a antecipar isso. Para já não é o que se está a ver e a sensação que me dá é que isto vai continuar mesmo e temos aqui os tais 1,05 e o mínimo aqui dos tais, o mínimo de 2023 exposto aqui à volta dos 1,0450, como nós já vimos. No gráfico diário, se olharmos para o gráfico diário, o que temos é de facto aqui uma consolidação destes preços. Ele voltou aqui assim a corrigir ao tal de 1,0695 antes de voltar cá abaixo e está a tentar acabar a semana nestes níveis. Voltando aqui ao gráfico de 4 horas, como eu já disse, eu acredito muito mais que isto vá para baixo do que para cima e, portanto, eu acredito que hoje vamos ver novamente esta zona aqui de 1,06 provavelmente a ser testada, se é que não vai ser mesmo quebrada. Ou seja, se não vai acabar abaixo, não é bem o quebrar disto, mas pelo menos o dia a acabar abaixo do 0,6, não me admiraria muito. Isto pela razão que eu já comecei antes a referir, que é, estamos numa sexta-feira, aversão ao risco, uma situação muito frágil no Médio Oriente, poderá levar a novos desenvolvimentos, ou pelo menos que o mercado receie novos desenvolvimentos numa altura como hoje, portanto, em que vamos ter 2 dias de mercados fechados, e eu acredito nesse aspecto de que temos esta recuperação para já destes mínimos atingidos, como tivemos praticamente em tudo, desde o dólar iene ao euro suíço, ao dólar México, tudo recuou daqueles picos, passa a expressão, que fez na altura. Este não fez nenhum pico, mas ainda assim acelerou um pouco aqui esta queda. Ele está a recuperar, está aqui a corrigir. Eu acredito que provavelmente vamos ver a correção a estes níveis que já estamos aqui, um 0,670 por aí, e com esta base de um 0,6 a poder vir a ser testada uma vez mais antes do fim de semana e quem sabe, como eu digo, a terminar a semana mesmo abaixo de um 0,7. Isto num dia em que não temos uh, mais nada em termos de dados económicos, nem mesmo de responsáveis do Banco Central Europeu ou da Reserva Federal mais importantes a falar. Portanto, é nessa base que eu acredito que o mercado vai estar muito mais aberto ao que vai sucedendo no Médio Oriente e ao que vai acontecendo em termos
de sentimento de risco do que outra coisa qualquer, e nesse aspecto eu acredito que possa haver mais razões para que o sentimento de risco seja abalado do que outra coisa qualquer, e daí a continuar a achar que é esse o movimento. Acima, o que é que temos? Uma vez mais, continuamos com as mesmas, caso eu esteja errado, e não é impossível, obviamente, mas obviamente cá em cima vamos ter uma primeira resistência nos tais 1,0695, que inclusive foi aqui validado uma vez mais por o movimento de ontem, e depois aqui assim, à volta dos tais 38,2% deste tal movimento que nós tínhamos dito que o mercado acabou ontem por ficar curto lá, ou seja, não chegou lá, e que está aqui assim à volta dos 1,0707, e este que está nos 1,0725. Portanto, isto por aqui, 1,0710, 1,0725 é uma área mais forte de resistência, sendo que temos uma primeira a 1,0695. Como digo, eu acredito que provavelmente ele ficará aqui à volta dos 1,0670, um, e 1,0670, 1,0680 quanto muito, e aqui abaixo acredito que possamos ver uma vez mais o tal teste aos tais 1,06, o mínimo do ano. Bom, para já é tudo. Desejo a todos bons negócios, um bom fim de semana, o resto de uma boa sexta-feira, e de segunda-feira cá estarei para mais um comentário diário do Eurodólar. Até lá!